Senhoras e senhores, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela atenção de virem até aqui participar dessa coletiva, para que a gente possa informar, através dos senhores e senhoras, a opinião pública, a sociedade brasileira, a respeito dessa decisão inédita do presidente Michel Temer, que nós vamos aqui hoje procurar fazer um detalhamento de como ela dar-se-á. Então, nós temos o PowerPoint, tá ok? Para a gente poder começar. Já está aqui. Já está aqui? Só apagar a luz até melhor. Tá, eu também queria, antes de apagar a luz, registrar a presença e agradecer aqui ao senhor comandante da Marinha, Leal Ferreira, ao senhor comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, ao senhor Rossato, Brigadeiro Rossato, que é o comandante da Aeronáutica, Força Aérea Brasileira, e também ao Ademir, almirante de esquadra Aldemir Sobrinho, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Eu acho que eu, talvez para ali, ou andando, tem um microfone? Então, permissão. Até sugiro, se todos quiserem entrar aqui. Tá bom aqui. Vamos lá. O objetivo dessa coletiva, obviamente, é apresentar a concepção geral do emprego das Forças Armadas em ações de vistoria de presídios estaduais. A missão ela foi recebida ontem, no dia 17, e praticamente desde a manhã, numa reunião que nós tivemos aqui com o chefe do Estado-Maior Conjunto, o almirante de esquadra Ademir Sobrinho, e os chefes do Estado-Maior das três forças, nós então passamos essa missão que passou a ser devidamente planejada, concebida para realizarmos esse mandamento do senhor presidente da República. Basicamente, as Forças Armadas participarão na vistoria de presídios estaduais, em articulação com o Ministério da Justiça, da Cidadania e governos estaduais, para a detecção de itens ilícitos no interior dos presídios, contribuindo no esforço do governo federal para a redução da criminalidade. Alguém poderá perguntar, mas por que fazer essa vistoria no interior de presídios e penitenciários? Os senhores sabem, estão acompanhando a tragédia humana que tem acontecido nesses presídios e penitenciários. E um vetor que multiplica, que intensifica, que amplifica essa tragédia é a posse de armas, de explosivos, de faca, de barra de ferro, de munição, de revólver no interior destes presídios, né? Evidentemente que não se trata de um reducionismo de dizer que apenas isso é responsável por tudo que está acontecendo, mas sem sombra de dúvida, o fato de que dentro do sistema prisional brasileiro existe tudo isso, além de drogas, por exemplo, é evidente que amplifica isso, né? Essa tragédia humana que nós estamos, infelizmente, assistindo. Que atividades já foram iniciadas? Primeiramente, o levantamento de dados, a verificação das necessidades de recursos materiais, por exemplo, o que nós vamos precisar em termos de scanner, o que nós vamos precisar em termos de detetor de metal, o que nós vamos precisar em termos de, enfim, das ferramentas e equipamentos necessários para essa tarefa. Do pessoal de apoio, coordenação com outros órgãos governamentais, nós não vamos atuar sozinhos, a gente vai ver mais adiante isso, e o planejamento preliminar da concepção e emprego das Forças Armadas. Próximas atividades. Nós vamos realizar uma análise quantitativa de material e pessoal qualificado pelos comandos militares de área. Por quê? Porque nós vamos atuar por demanda. Tá? Ou seja, o presidente da República estará recebendo hoje, falei com ele ainda há pouco, acredito, são 6 governadores, são 6 governadores, do Norte mais Mato Grosso do Sul, é isso? Mato Grosso. Então eu falava com ele e ele acha que todos, ou uma parte deles, vão solicitar exatamente esse apoio, né? Mas isso depende da confirmação e da solicitação oficial. Então nós atuaremos em termos de demanda, né? O universo das unidades prisionais no sistema carcerário brasileiro tem 2.766 unidades, né? Ele, portanto, é bastante amplo, né? É evidente que muitas dessas unidades são
prisões agrícolas, prisões semiaberta, aberta, por exemplo, né? Ou outras, e que, enfim, não tem a periculosidade e a urgência que tem uma parte do sistema. Mas isso vai depender exatamente da demanda que a gente venha a receber e da análise a ser feita, né? Composição e preparo das equipes de vistoria, varredura e inspeção, emissão da diretriz ministerial e instruções detalhadas para a realização das ações, ou seja, nós temos um decreto que cobre a nossa atuação, que já foi expedido pelo senhor presidente da República, digamos assim, um decreto guarda-chuva, mas nós temos que adequar a cada caso, não é, e estabelecer uma diretriz ministerial para a atuação e emprego das Forças Armadas. A previsão inicial nós estamos imaginando em torno de 1.000 homens e cerca de 30 equipes. Novamente, chama atenção para o fato de que, como nós atuamos a partir de demanda, esse número, evidentemente, poderá vir a crescer. E nós temos condições e disponibilidade para acompanhar essas necessidades, caso elas venham a ocorrer. As fases, solicitação dos governos estaduais. É muito importante se dar conta que, como se trata do respeito à Constituição, daquilo que está no artigo 142, né, e, obviamente, o princípio federativo, todo o início da ação terá que partir de uma solicitação formal do governador. Cabe ao governador, a sua equipe de segurança, a sua equipe do sistema penitenciário ou prisional, fazer uma avaliação. Se eles entenderem que estão dando conta e que não há necessidade de um suporte adicional, sem problema. Segue do jeito que está. Se, entretanto, eles necessitam deste apoio, não é, e têm deficiências, por exemplo, na realização, então é neste caso que caberá ao governador uma avaliação prévia, junto com o seu chefe responsável pelo sistema prisional e pelo sistema de segurança, fazer a solicitação. Portanto, o princípio federativo, tá certo? E também o que determina a Constituição no seu artigo 142, está absolutamente observado ao longo de todo esse processo. A priorização das solicitações com apoio do Ministério da Justiça e Cidadania. Por quê? Porque a Polícia Federal tem um sistema de informações relacionado exatamente ao sistema prisional. Eles têm um sistema de informações que exatamente está acompanhando o que se passa no sistema prisional. Então nós vamos fazer um levantamento em termos de inteligência, de informações, e fazer essa priorização, né? Evidentemente que se incluirá um micro detalhamento, planta, número, localização, seja onde for. Mas isso é alguma coisa a se dar numa etapa mais adiante. Estudo das instalações e levantamento da necessidade de equipe de vistoria por presídio, deslocamento das equipes suplementares, caso necessário, venha a se fazer, né? Ainda as fases, execução das vistorias de modo inopinado, ou seja, a ideia é de que essas vistorias, para que ela tenha a melhor chance em termos de sucesso, é que elas se deem de uma forma inopinada, ou seja, de surpresa, que elas não vazem, tá certo? E para isso, um requisito fundamental que está, no caso, na GLO, na garantia da lei e da ordem, e já é também válido quando a GLO implica em realização de patrulhamento ou policiamento ostensivo pelas forças, como foi o caso, por exemplo, do meu estado, de Pernambuco, como foi o caso em Natal, como foi o caso em São Luís, não é? O controle, ou seja, o comando da operação é das forças, não é? E isso permite, portanto, que a gente tenha condições de fazer essa coordenação, fazer esse levantamento, não é? De forma que não exista a possibilidade, pelo menos assim esperamos, mesmo que em colaboração com outras forças, de vazamentos que possam, digamos assim, implicar no insucesso de uma vistoria, de uma varredura como essa. Treinamento e acompanhamento inicial das equipes estaduais para a realização de varreduras com equipamento especializado, caso seja de interesse do governo estadual. Veja bem, nós fazemos uma vistoria, uma varredura hoje, num presídio, numa penitenciária, tá? Deixamos ela efetivamente limpa, né, dessa letalidade representada por armas, facas, barras de ferro, revólver, explosivos, seja o que for. Muito bem, e até uma outra vistoria, como é que fica? Evidentemente que isso será responsabilidade dos estados, né? Compete aos estados responder para que esta limpeza ela permaneça dentro daquele presídio penitenciário, né? E como fazê-lo? Bom, nós vamos disponibilizar, caso o governo estadual solicite, o treinamento e a capacitação de equipes,
né? Se elas não estão muito bem formadas, se elas não estão muito bem qualificadas, e entende o governador e o seu secretário que é assim, ele pode solicitar que nós vamos procurar capacitá-las, né? Além disso, é bom lembrar, o governo federal, dentro do programa do Plano Nacional de Segurança, que foi recentemente lançado pelo ministro Alexandre de Moraes, o governo está disponibilizando, já está disponível, recursos suficientes para bloqueadores de celulares, raio-x e scanners, eles já estão disponíveis. Então, vejam bem, de um lado, se o governo estadual entende que precisa da ajuda especializada das Forças Armadas, neste caso, terá. Ao mesmo tempo, pode solicitar os recursos que estão disponibilizados para bloqueadores de celulares, para raio-x e scanners. E também nós estamos disponíveis para treinar essas equipes, para que, entre uma e outra vistoria, a gente não tenha essa situação que é exatamente de encontrar lá dentro pululando celular e outras coisas que aqui foram referidas. Então, em termos de disponibilidade, de apoio, nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível. Considerações finais. As Forças Armadas não terão contato direto com os detentos. Isso é importante. Por quê? Porque quem vai manejar os detentos, para que as Forças Armadas possam fazer a vistoria, a varredura nas instalações, serão as polícias locais, será a Força Nacional, quando adequado e quando solicitado. Aí as pessoas perguntam, mas quando se dará isso? Bom, acredito eu, embora isso dependa de um microplanejamento a cargo do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que decidido a varredura numa determinada unidade prisional, feito o microdetalhamento e o planejamento em conjunto com as forças locais, será inicialmente iniciado esse processo com a retirada das celas da população prisional. E isso caberá à força local ou à força nacional. Elas serão deslocadas ou para um pátio ou para um terceiro espaço, uma outra ala, seja o que for, para que se proceda todo o processo de fiscalização e varredura. De sorte que não haverá contato, não haverá manejo da população prisional pelas Forças Armadas. De modo algum. Isso não irá acontecer. A retirada dos detentos dos locais a serem inspecionados, sua vigilância, assim como a inspeção de cada um deles, durante as vistorias, serão realizadas pelos órgãos de segurança pública, atuando em articulação com as Forças Armadas. Custos. Ainda sem condições de uma previsão de custos, porque nós atuaremos a partir de demanda, tá certo? A gente tem que ver qual a demanda que nós vamos receber e o tamanho, a dimensão dela e a complexidade. Depende, exato como está dito, nós estamos disponibilizando inicialmente 10 milhões até ter uma avaliação mais precisa. Então, de partida, nós estabelecemos um orçamento mínimo e, caso seja necessário, caso essa demanda seja em termos de mais pessoal, seja em termos de mais recursos, evidentemente que eles serão disponibilizados. Queria agora, para concluir... O anterior. Perdão. Os equívocos. Eu queria, hoje, lendo os jornais e também as perguntas que me foram feitas através de rádio, etc., a gente observa que existem alguns equívocos, e é comum, quando se trata de uma operação inédita como essa, com impacto, com envergadura, e sobretudo reforçando o ineditismo dela, é muito normal, é compreensível que determinados equívocos, eles se instalam. Então a nossa preocupação aqui é de previamente procurar esclarecê-los, né? Embora esse debate deva se dar e faz parte do jogo democrático de um país que é plural. Pontos de vista, críticas, evidentemente que eles fazem parte do jogo. Em primeiro lugar, as Forças Armadas não irão operar e controlar presídios e penitenciários. Tá? Eu vi isso hoje na mídia e quero deixar bem claro o seguinte: nós não vamos operar presídios e penitenciários. Nós vamos fazer varreduras e limpezas nesses períodos, nessas unidades prisionais. Segundo, as Forças Armadas não vão, já disse isso, manejar os presos durante a varredura. Isso eu acredito que já está esclarecido. Terceiro, as Forças Armadas não vão substituir policiais e agentes penitenciários estaduais. Tá? É uma operação localizada, é uma operação que pode durar horas ou um dia e depois, evidentemente, volta ao controle das forças locais, dos agentes, das polícias, seja de quem for. Portanto, ao contrário da GLO, né, onde você tem um período de, por exemplo, 15 dias que você pode fazer, mais 15, 30. No caso, por exemplo, da Favela da Maré, foi 1 ano e meio, não é isso? Foi 1 ano e meio que nós passamos lá, praticamente. Então, uma enorme extensão. Neste caso, não.
é uma operação pontual, limitada, que durará o tempo necessário de fazer essa varredura e essa vistoria. As Forças Armadas não atuarão sozinhas. Também acho que está claro. Tá certo? Ou seja, nós atuaremos, evidentemente que nós teremos a coordenação e temos que ter essa coordenação. Mas nós atuaremos em conjunto com as forças locais, com a Polícia Federal, com a Força Nacional, quando necessário, e com os agentes penitenciários. Outra coisa, as Forças Armadas podem atuar nos presídios. Foi levantado se existia base legal para isso. Existe base legal no artigo 142 da Constituição, que prevê que um determinado governo estadual, tendo insuficiência, indisponibilidade, tá certo? Ou inexistência de forças para manter a lei, a ordem e conexos, evidentemente pode solicitar ao presidente da República, e também baseado na Lei Complementar 97, que disciplina esse artigo. Muito bem. Considerações... perdão. Acho que eu voltei. Errei. Perdão. Ué? Cadê o... Não tem... Não, terminou. Terminou? Muito bem. Quero também dizer aqui aos senhores que algumas pessoas perguntam, mas há o risco de contaminação das forças pelo crime? Não, não. Primeiro, porque não haverá este contato com o crime, com a criminalidade. Segundo, porque as Forças Armadas não irão enfrentar essas facções. Isso é tarefa de polícias e assim permanecerá. Terceiro, evidentemente, o nosso pessoal atuará pontualmente, localmente e depois se retirará, voltando, evidentemente, dentro de algum tempo, de um planejamento em que aquilo deva acontecer, dentro de 30, dentro de 25, dentro de 40, 60, enfim, algo que estabeleça em termos de planejamento. Outro aspecto importante para destacar. Algumas pessoas perguntam, mas vem cá, as Forças Armadas têm qualificação para isso? Lembre-se das Olimpíadas. Lembre-se das Olimpíadas. Nós fizemos varredura e limpeza de praticamente todos os imóveis das Olimpíadas. E isso se tornou de conhecimento e reconhecimento mundial. Então, em termos de especialização para trabalhar com isso, nós temos ao nível de qualquer outra força que exista mundo afora, nós temos qualificação e pessoal treinado e muito bem treinado para dar conta desse tipo de tarefa. Tá? Então, eram essas informações que nós queríamos trazer. Vamos agora responder as perguntas que os senhores queiram nos fazer, pedindo apenas uma certa limitação de tempo, porque eu estou embarcando para a fronteira. Nós vamos sair daqui e vamos fazer uma inspeção nas fronteiras. No caso, com a Colômbia... 5, 6, tudo bem. Nós vamos fazer uma inspeção lá em Vila Bittencourt, que fica na cabeça do cachorro, lá na fronteira com a Colômbia. Depois descemos a Tabatinga, né, na tríplice fronteira com Peru, Colômbia e Brasil. E, por fim, terminamos em Dourados, com a presença dos senhores comandantes militares, que lá estarão conosco, quando nós estaremos fazendo uma apresentação do andamento do SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que, evidentemente, é um instrumento central, né, com o apoio da Aeronáutica e da Marinha, para que a gente possa fazer o patrulhamento e a fiscalização da terceira maior fronteira do mundo. 17 mil quilômetros, 9 mil deles sendo inclusive molhado, que é do Brasil. Me coloco à disposição para as perguntas. Oi, ministro, tudo bem? Aqui é a Carolina da agência Reuters. Eu queria perguntar ao senhor se já teve algum estado que formalmente ou ainda que tenha sinalizado que já tenha pedido essa atuação das Forças Armadas. Obrigada. Eu falava, o seu nome é? Desculpa, Seu nome é? Carolina. Desculpe, Carolina. Ainda há pouco eu falava com o presidente, dando conta do que é que nós tínhamos desenvolvido até aqui, e perguntava exatamente isso, se ele tinha recebido algum tipo de solicitação. Ele disse formalmente não, mas receberei hoje 6 governadores e creio eu que todos eles, ou parte deles pelo menos, irão solicitar esse apoio das Forças Armadas a esse trabalho. Uma outra coisa que eu queria dizer aos senhores é o seguinte, senhoras também, é que quando dessa fiscalização, nós convidaremos o Ministério Público Federal Militar para que ele acompanhe esse trabalho a ser feito. E também lembro aos senhores que as 3 Forças Armadas, todos, sobretudo em nível de oficial e suboficial, têm treinamento e capacitação na área de direitos humanos. Então as Forças Armadas preservam, respeitam e conhecem os direitos humanos. E por isso mesmo nós teremos lá um procurador
da Procuradoria Federal Militar, lembrando que Procuradoria Militar, não é, ela não é corporativa, não é das forças, ela é um ramo da Procuradoria Geral da República e Federal, tá? Então são pessoas que têm os seus mandatos e não têm um grau de dependência das forças, mas exatamente para cuidar e assegurar, contar com observadores, no caso do Ministério Público, nós estaremos fazendo esse convite, eles estarão presentes lá. Quem mais? Pois não, Tânia? Bom dia, ministro. Bom dia. Por gentileza, eu gostaria de saber se os militares que serão selecionados para atuar nesse trabalho, se serão escolhidos dentre os que já fizeram esse trabalho durante as Olimpíadas, ou se serão escolhidos porque foram para o Haiti, como é que vai ser isso? E em relação à conversa do senhor com o presidente hoje, ele manifestou alguma preocupação especial, chegou a citar, cuidado com isso, cuidado com aquilo que o senhor possa revelar? Tá. Eu vou pedir que, com relação ao pessoal, o almirante Ademir, ele fale, que tem mais, digamos assim, em detalhe conhecimento dessa questão, que ele responda. A segunda parte respondeu. A Marinha e o Exército têm unidades especializadas nesse tipo de varredura, e grande parte delas foram usadas durante as Olimpíadas e na Copa do Mundo, e também ultimamente na Colômbia, como instrutores de desminagem na Colômbia. Então essas equipes serão usadas. O que nós temos é que calibrar os equipamentos, temos que verificar o pessoal que está de férias para retornar rapidamente, por isso essa pequena demora aí para montar as equipes. Bom, com relação à segunda parte da sua pergunta, Tânia, você considera respondida, tá ok? Quanto eles começam? Qual é a previsão? Essa eu posso responder. Nós estamos em condições operacionais, não é que nós iniciemos, mas nós estaremos prontos dentro de 8 a 10 dias. Nós recebemos essa missão ontem, mas dentro de 8 a 10 dias nós estaremos, em termos operacionais, em termos de planejamento, em condições de iniciar uma primeira operação. Lembrando que iniciar uma operação tem todo um conjunto de fases até que ela venha a ocorrer. Com relação à preocupação, a preocupação do presidente que ele manifestou era de que ressalvar, não é, o ineditismo dessa atitude, dessa decisão dele, que realmente não tem paralelo, e também o fato de que é uma emergência nacional que nós estamos convivendo. A criminalidade hoje, ela dá um salto, saindo da esfera especificamente da segurança pública, tá certo? Para colocar em xeque instituições. Vou lembrar aqui um caso, mas por que está dizendo isso? Vou um caso. Em São Luís do Maranhão, durante as eleições, o governador Flávio Dino vinha cobrando a execução cobrando nada mais, nada menos do que a lei de execução penal. E então, a criminalidade, lá o chamado Bonde dos 40, em conjunto com o PCC e outros, eles lançaram desafios às instituições quando mandaram um salve para o seu pessoal que não estava no presídio, dizendo não vai ter eleições. E queimando escolas onde seriam postos eleitorais. Isso é claramente um desafio às instituições e aquilo que a Constituição garante à cidadania, que é o direito de escolher os seus governantes. Nós não queremos, de forma alguma, seguir o caminho de outros países. E por isso mesmo se faz necessária essa medida extraordinária, e essa é uma medida extraordinária, ainda que adstrita a essa questão, mas que se fazia necessário. Por quê? Porque o crime, ele hoje, as grandes quadrilhas se nacionalizaram. As quadrilhas do Sudeste, nomeadamente o PCC e o Comando Vermelho, dentre outros, se nacionalizaram. Então é evidente que residual, apenas referente aos crimes, drogas interestaduais, de repercussão internacional e fronteiras, que é exatamente do que cuida a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária, que cuida das estradas, e a Polícia Rodoviária Federal. O restante todo é dos estados. Mas se hoje nós temos uma nacionalização, e assim entende o presidente da República, há necessidade de uma resposta em âmbito nacional. E ela está sendo dada na medida das nossas possibilidades. Pois não? Deixa eu só complementar. Pois não? O senhor fala em ineditismo, mas em pelo menos 3 outras ocasiões, Sim. em questões pontuais, eu tive informações uma vez. Certamente. As Forças Armadas do Exército, na Sim. verdade, atuou em presídios. Sim. Esse ineditismo é uma operação nacional, É porque ou é diferente? O grande ineditismo é que se trata de uma decisão presidencial.
Essas coisas, é verdade, até agradeço, Tânia, esse lembrete. Isso já aconteceu pontualmente em Manaus, não é inédito nesse sentido, pontualmente, e já aconteceu no meu estado, em Pernambuco. Mas isso, evidentemente que dentro de um universo de, não serão todas, de forma alguma, mas nós estamos falando de 2.766 unidades prisionais e de uma decisão de colocar as Forças Armadas à disposição de realizar esse ajuda, esse apoio aos governos. Então é nesse sentido que foi feito, por favor. Flávia Alvarenga, da TV Globo. Ministro, eu gostaria que o senhor deixasse claro, por exemplo, uma vez que os militares entram num presídio, o comando daquele presídio é das Forças Armadas? Como é que fica a questão do secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar? Quem vai mandar naquele instante em que tem uma vistoria dentro do presídio? Ou o comando daquela região também vai se estender pelo perímetro do presídio? Como é que fica a responsabilidade? Quem manda naquele momento da vistoria? E uma outra dúvida. Como tem Marinha e Exército, já tem gente treinada para isso, a maioria dos homens vai ser da Marinha e da Aeronáutica, já tem do Exército, desculpa, já tem divisão, haverá mais homens do Exército, e eles são militares que já estão lotados naquele estado, ou não vai ser preciso fazer transferência? Segunda parte, eu passo para o Ademir, que tem o detalhe na mão. Com relação à primeira parte, o controle, o comando será das Forças Armadas. Quando nós temos uma ação de GLO, vamos referir, por exemplo, a Pernambuco, a São Luís, que eu já referi aqui em Natal. O governador, quando pede o GLO e o presidente autoriza, tá certo? Automaticamente, o comando, por exemplo, vamos lá para Recife, onde você tinha uma greve, tá certo? De policiais em andamento. Né? No momento em que o presidente autoriza a GLO, o comando, o controle, a coordenação passa para as Forças Armadas. Né? É evidente que ela atua em articulação e todo o período trabalhando em conjunto a quatro mãos com as forças locais. E isso foi muito bem onde nós fizemos essa intervenção. Mas, exatamente, por se tratar de uma situação excepcional e a intervenção das Forças Armadas, então a coordenação, tá certo, ficará nas mãos das Forças Armadas naquele momento, naquele presídio. O perímetro, qual será, é algo que será decidido no bojo da própria operação. Mas a coordenação, ela, por lei, fica com as Forças Armadas durante o tempo que durar aquela intervenção. Ademir. Se eu permite, ministro, só um esclarecimento maior, será em articulação. Então nós vamos pedir, polícia, nós precisamos que você isole o presídio, nós precisamos que você tire os presos desse local e leve para um local, mantenha a guarda nesses presos. Enquanto eles não fizerem isso, nós não entramos nos locais. Logicamente que nós vamos montar, junto com as polícias, uma parte de assistência social, principalmente para familiares dos presos, que vocês sabem como eles atuam, querem saber notícia, querem saber aquilo tudo, uma parte de assistência social junto com os governos do Estado. Quanto aos homens, o Exército tem um efetivo muito maior, pessoal especializado, a Marinha é menor, e nós procuraremos sempre atuar com pessoas de fora da localidade. Transportar de um estado para outro. Mais seguro. É mais seguro e também porque o risco de contaminação, que já é baixo, ele tende a zero. Tá. Quem mais? Ministro aqui, Fernando. Desculpa, quem é? Você falou. Fernando, da Rádio Web. Ministro, tem 3 perguntas. Primeiro, eu queria saber do senhor se, no momento em que o Ministério da Defesa entra para ajudar no combate dentro dos presídios, não aponta uma certa fragilidade do Ministério da Justiça para conseguir resolver essa questão que, em princípio, é do escopo deles. A segunda questão é, no momento em que as Forças Armadas vão entrar para fazer esse trabalho dentro dos presídios, se num segundo momento em que os agentes penitenciários vão voltar para fazer o trabalho deles, não pode acontecer um novo boom de rebeliões, porque vai continuar existindo a conversa entre presidiários e agentes penitenciários, né? Não vai se mudar essa relação que já existe. E a terceira pergunta é sobre o treinamento que as Forças Armadas vão poder disponibilizar para os estados, porque no ano passado o DPEM treinou 27 equipes dentro dos 27 estados, né, para fazer essas varreduras, enfim, essa especialização. Então não seria normal pegar essas pessoas que já têm esse treinamento do DPEM para fazer o treinamento agora nos estados e não utilizar as Forças Armadas? Bom, partes. Primeiro do assunto, não vejo qualquer fragilidade do Ministério da Justiça. Se o Ministério da Justiça tivesse a responsabilidade constitucional pelos presídios, se fossem deles os agentes penitenciários e as polícias locais,
aí sim, talvez nós pudéssemos refletir na direção que você perguntou. Mas não é a responsabilidade do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça está, como nós, apoiando os estados. Né? Segundo lugar, a questão que você coloca, perdão, a segunda, me lembro da terceira, mas a segunda foi? A segunda foi se depois que as operações ocorrerem na ok. volta dos serviços penitenciários. Eu acho que, pelo contrário, a minha opinião é que tende a se minimizar isso. Na medida em que você retira esses objetos ou essas armas e explosivos e etc, você reduz a letalidade, tá certo? E esperamos, né, também essa tragédia que nós estamos assistindo. Então você está tirando, digamos, ferramentas e insumos que vão potencializar a crise. Então a minha opinião é reversa. Com relação a essa questão do treinamento, olha, é o governador que solicita. Nós disponibilizamos. Se ele quiser trabalhar com o pessoal do Sistema Penitenciário Federal, ótimo. Se ele precisar da nossa contribuição, estamos à disposição. Mas não se esqueçam, a primeira palavra e a definitiva para que nós demos apoio é do governo estadual, é do secretário de Segurança, é do responsável pelo sistema prisional. E seja conosco, seja com o Ministério da Justiça, ótimo que isso aconteça. Você, quanto mais cabra, mais cabritinho. Ou seja, se você tem e há necessidade, ótimo. Se eles derem conta, também ótimo. O que nós estamos fazendo é disponibilizar o que nós podemos disponibilizar de apoio. Tá? Só para ver se eu entendi corretamente, os equipamentos que vão fazer essa vistoria são os mesmos usados nas Olimpíadas, Copa, Quesito de Fato, e vocês ainda estão fazendo um levantamento se vai ser preciso mais, é isso? É isso também, tá certo? É isso também. Nós estamos fazendo um levantamento deles, tá certo? Mas não se esqueça que o governo federal está colocando recursos à disposição para a compra. Tá? Esses militares que vão entrar para a varredura, eles entram armados? Olha, eles entrarão na medida da necessidade que venha a ser estabelecida pelo planejamento. Uns entrarão, outros não. Agora, antes deles, não se esqueça, e estarão armados, a Polícia Militar, que vai exatamente colocar esse pessoal num espaço que não é o espaço onde nós vamos estar e onde vão ocorrer as vistorias. Isso, só para esclarecer, só uma questão aqui. Júlio, Oi, Júlio, tudo bem? Há a hipótese de as Forças Armadas agirem além dos presídios, que onde ficou muito claro que seria uma ação específica de varredura dentro dos presídios. Agora você falou que se algo mais for solicitado pelos estados, poderia ser atendido. Qual é o limite de ação das Forças Armadas nos estados? O limite da ação está na Constituição e na Lei Complementar 97, esclarecendo. Nós podemos fazer quando há insuficiência, incapacidade, tá certo? Ou impossibilidade do uso das forças de segurança, nós podemos fazer policiamento ostensivo, preventivo, tá certo? E atividades, vamos dizer assim, conexas a essas funções. Não é? Evidentemente que sempre, Júlio, a partir da solicitação do senhor governador. Agora, neste caso específico, exclusivamente vamos atuar por determinação do presidente da República em varredura e limpeza de presídios e penitenciárias. Se um governador, tá certo, com base na Constituição e lei complementar, fizer uma outra solicitação ao presidente da República, caberá a ele analisar, avaliar e decidir se vai ou não, de acordo com a lei e a Constituição, empregar as Forças Armadas. Ok? Aqui. Precisa de outra medida para isso, ministro? Precisaria de outra medida para isso? Não. Não, no caso, peraí, no caso de ser ostensivo, preventivo, aí sim, vai necessitar. Ministro. Porque nós temos um guarda-chuva para o caso da varredura, ok? Pois não. Ministro, como evitar que depois da ação das Forças Armadas esses objetos não voltem para dentro dos presídios? Com quem vai ficar os objetos apreendidos dentro dos presídios? Vai ser entregue a quem? Vão ser entregues a quem? Segundo, não pode ser uma operação que vai enxugar gelo, porque a entrada desses objetos parece ser uma coisa rotineira nos presídios brasileiros. E se for possível também, eu gostaria que os comandantes militares nos detalhassem um pouco dos equipamentos que vão ser usados, os equipamentos que as Forças Armadas já possuem e daqueles que podem ainda ser adquiridos.
Com relação a tudo aquilo que foi apreendido, vai ser entregue exatamente às forças de segurança local. Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Segurança. Ela vai ser a depositária e é ela que tem que cuidar desse material apreendido. Em segundo lugar, com relação a enxugar gelo. Olha, nós estamos dando toda a contribuição que nós podemos dar, com material, com equipamento, com forças armadas, com articulação, com logística, para que isso não subsista. Mas é responsabilidade dos governos estaduais. Nós não podemos ir além do que determina a Constituição. Porque se assim fizéssemos, nós iríamos o quê? Assumir, substituir as polícias e os agentes penitenciários de forma alguma. De forma alguma. Não podemos e não vamos substituí-los. Tá? Com relação ao terceiro dos pontos, evidentemente eu passo a palavra aos comandantes que queiram contribuir a respeito da pergunta que foi feita pelo repórter. Basicamente, os equipamentos foram os mesmos usados na Olimpíada. O mais comum dele é um detetor de metal, só que é um detetor de metais sofisticado, que pode definir inclusive o formato desse metal e tudo, para diferenciar, por exemplo, numa parede, se é um vergalhão ou se é outra água. Logicamente, tem outros equipamentos que eu não gostaria de falar sobre eles, porque nós prepararíamos os detentos para que eles escondam melhor, ou camuflem melhor esse material. Mas aquele detetor de metal é conhecido de todos, só que é um detetor de metal especial. Quem está voltando por favor. Mas é o alvo deve correr brasileiro. Só uma coisinha, ministro, pelo que eu entendi, desculpa, as Forças Armadas não vão enfrentar, não vão ter contato com os criminosos, não vão enfrentar rebeliões. Quer dizer, o governo espera que com esse anúncio de envio das forças, quer dizer, só faça pressão e os comandos, a criminalidade se aquiete apenas por temor a essa pressão? Olha, desculpe, mas é algo que nós nunca pensamos. Porque, eu vou repetir, qual é a nossa principal preocupação? Os senhores assistiram pelas TVs, viram fotos da tragédia humana que tem acontecido nessas prisões e penitenciárias. Há um vetor que aumenta a letalidade, a mortandade, por assim dizer, a violência, que é o fato de que presídios e penitenciárias, hoje, tá certo? Eles têm armas, eles têm facas, eles têm revólver, ele tem munição, ele tem barra de ferro, ele tem explosivo. O que nós estamos fazendo, a nossa contribuição, é fazer essa limpeza, que inclui também meios de comunicação entre os chefes dos bandos que estão dentro do presídio e quem está do lado de fora, que também é preciso cortar essa relação entre a cabeça, tá certo, do crime organizado e o corpo que se encontra fora. Tá? Então é isto que nós vamos contribuir. Lembrando sempre, a pedido dos senhores governadores que entenderem que não estão em condições de fazer esse trabalho ou fazê-lo como deve ser feito. Então é isso que nós vamos contribuir. Reduzir a letalidade, reduzir a violência e buscar cortar esta relação, que faz com que hoje uma parte dos presídios e penitenciárias, várias outras contribuições, várias outras atividades, tá certo? Que contribuem para esta situação que aí está. Agora, como eu disse, nós não atuamos sozinhos. Há um papel dos agentes penitenciários, há um papel da justiça. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente 244 mil presos ou apenados provisórios no Brasil. Esse é um sistema complexo. Ele inclui as polícias, inclui o sistema penitenciário, inclui o Ministério Público, inclui a Justiça e o Congresso que faz as leis. Então esse é um sistema que é complexo e que é descentralizado e aonde os órgãos e agências têm a sua própria autonomia. Então, nós não temos a menor ilusão ou pretensão de que apenas um esforço, uma maior qualidade que será feito, como sempre é feito pelas Forças Armadas, tá certo? Venha a debelar ou resolver essa questão, mas contribui de uma forma extremamente positiva.
E é isso que nós vamos fazer. E é preciso que o Brasil entenda, não é? E acho que há essa percepção hoje, de que o aumento da criminalidade, a nacionalização da criminalidade, a internacionalização da criminalidade, ela é o embrião de um desafio, tá certo?, às instituições e à própria democracia. Então, quanto antes todo o conjunto dessas agências atuarem para inibir e reverter esse processo, menor o custo em termos de vida, em termos, evidentemente, de recursos e em termos também daquilo que nós todos queremos prezar, que é uma vida socialmente tranquila e aceitável nas nossas cidades. O governo não espera que não haja mais rebeliões a partir De forma nenhuma, de maneira nenhuma. O que nós estamos contribuindo é para que se reduza a possibilidade, reduzir a possibilidade. É isso que nós estamos fazendo. Tá? E também reduzir a letalidade, e essa tragédia que nós estamos observando aí. Né? Mas é preciso o concurso, repito, das polícias, do Ministério Público, tá certo? Da Justiça, enfim, para que a gente possa superar esse tipo de situação. O que as Forças Armadas aqui estão dando é a sua contribuição, diga-se de passagem, uma contribuição que vai além da sua principal tarefa, que é a defesa da pátria, do Brasil. Né? Elas estão colaborando. As pessoas dizem, mas puxa, por que vocês estão agora cuidando da vistoria? Bom, e nós deveríamos necessariamente cuidar também da distribuição de água no Nordeste? Nós cuidamos da distribuição de água de 4 milhões de nordestinos para seca. Nós cuidamos, por exemplo, que o esporte nacional tenha o desempenho que teve agora nas Olimpíadas. Nós cuidamos, por exemplo, do transporte de órgãos que são feitos pela FAB. Nós cuidamos também da formação de jovens que entram no processo de alistamento e a sua qualificação para uma vida profissional. Vou ficar apenas nesses exemplos. No mundo afora, Forças Armadas exercem, sobretudo, a preocupação com a defesa nacional. Mas as Forças Armadas brasileiras, além de cuidar da defesa do país, além de dar conta do seu mais nobre mandamento constitucional, elas também se dispõem a, muitos casos, substituir, apoiar e fortalecer a ação de outras agências. Seja porque elas não estão respondendo, seja porque é inexistente. Então essa é uma contribuição a mais que as Forças Armadas e a defesa brasileira dão ao país e, evidentemente, às instituições. Eu quero agradecer, pois não? Existe alguma ideia de ampliar as ações de fronteira agora, inclusive ampliação do CISFRON, que é uma base muito interessante de controle da criminalidade? A nossa preocupação, se me permite, maior, é exatamente com o tema fronteiras. Tá? Seja a fronteira amazônica, seja a fronteira do Atlântico Sul. E, evidentemente, nos dois casos, contando com o suporte, no caso, sobretudo da Amazônia, do Exército, que tem a maior participação, no caso do Atlântico Sul, com a Marinha, com o suporte decisivo da Força Aérea Brasileira, que logisticamente é que dá suporte para que você possa ter elasticidade e levar pessoal e equipamentos, enfim, seja o que for necessário nesse sentido. Então, essa é a nossa tarefa primeira e mais nobre. E eu quero dizer aos senhores que no ano passado o CISFRON teve uma despesa de 228 milhões. Este ano irá a 470 milhões. De sorte que nós vamos acelerar a implantação do CISFRON e eu estou indo lá agora exatamente para verificar isso. E também lembro que o ministro José Serra promoveu um encontro com ministro da Defesa do Cone Sul, recentemente, que teve excelentes resultados, e eu coloquei ao presidente da República a oportunidade de reunirmos no Brasil todos os ministros da Defesa da América do Sul para discutirmos fronteiras. E nós estamos iniciando contatos com os ministros da Defesa para ver da oportunidade e do momento de reunirmos aqui ministros da Defesa, mas também responsáveis por polícias e responsáveis também pela área de relações exteriores, para que a gente possa traçar um grande pacto de cooperação no sentido de cuidarmos conjuntamente das nossas fronteiras, que para nós representa, sem sombra de dúvida, uma preocupação maior e aonde nós dedicamos a maior parte, ou grande parte, das nossas energias. Muito obrigado. A situação saiu do controle, ministro? O quê? A situação saiu do controle, ministro? As Forças Armadas serem usadas em caráter excepcional mostra aquele subiu de patamar? Olha, eu diria que se trata, a nossa visão não é saiu ou entrou em controle.
Tá certo? Não é isso. A nossa visão é que se trata de uma emergência nacional, tá? E que não se pode apenas atribuir a um Estado, unidade federada, isoladamente lidar com o tema. Então, por isso, é que nós estamos empregando as Forças Armadas nesse trabalho. Muito obrigado a todos.